Paz do Senhor, pessoal, bom dia. Deus abençoe. Hoje eu estava lendo uma palavra em Jonas e Deus falou comigo a respeito de que a gente precisa fazer o que Ele determina, né? Que a gente precisa fazer o que Ele ordenou que fosse feito, né? E aí Deus estava falando comigo a respeito de o profeta Fujão, né? Ele recebeu uma palavra do Senhor, ele tinha que entregar aquela palavra, ele tinha que cumprir aquela missão. E ele resolveu fugir porque ele entendeu o potencial que aquilo tinha, aonde ele deveria ir, né? E ele não quis fazer. E aí ele se preocupou com o resultado do que ele ia falar. E na verdade não, a gente não precisa se preocupar. Se a gente ouviu a palavra do Senhor, se a gente ouviu e entendeu o que é de Deus, o que precisa ser dito, precisa ser dito. A consequência do que vai ser dito não é nossa, é o Senhor que faz, porque o Senhor ele prepara o cenário, o Senhor ele muda o cenário para que as coisas que ele determinou aconteçam realmente. E aí quando Jonas resolve fugir, lá vem a primeira lição, né? Deus ele resolve trabalhar com estímulo para que Jonas entenda a necessidade de fazer aquilo. E aí Jonas ele se vê numa situação muito complicada, né? Ele tinha a opção de morrer no barco e de matar muitas pessoas. E ele tinha a opção de morrer no mar. Pelo menos morreria só ele. E aí, por sua vez, ele teve a opção de morrer no mar. E aí Deus teve misericórdia dele e colocou o Jonas para refletir, né? Como a gente fala com as crianças, colocou Jonas no cantinho do pensamento. E aí Jonas, quando se viu numa situação onde não tinha mais jeito, onde não tinha mais recurso, ele se lembrou de como é bom adorar o Senhor. Ele se lembrou de como é bom render graças e de como é bom estar na presença do Senhor. E ele clamou ao Senhor e Deus teve misericórdia dele. E novamente Deus colocou sobre ele uma missão. Deus estimulou Jonas e Jonas prontamente foi. Daí ele resolveu falar, né? A gente às vezes não precisa de estímulo. O estímulo tem que ser adorar e obedecer ao Senhor. A determinação que vem de Deus é para ser cumprida. Às vezes a gente passa por situações que a gente não precisa passar. Só porque a gente está deixando de fazer o que Deus determinou. E aí Deus ele vai e dá para a gente um estímulo. Pequena força. Para orientar a gente, para falar com a gente. Olha, faz o que eu estou falando. E aí quando Jonas resolve ir fazer o que Deus determinou, que era trazer a profecia sobre a cidade de Nínive, que era uma cidade muito poderosa, conhecida como uma grande cidade muito importante, como falava-se na época, e é uma palavra que determinava um tempo para aquela cidade, para toda a cidade. Dava 40 dias para aquela cidade, e em 40 dias aquela cidade ia desaparecer. Por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa de uma série de fatores. E aí aquilo causa um temor na cidade muito grande. Porque eles entendiam que Jonas era um profeta de Deus. Talvez eles nem soubessem o que tinha acontecido para Jonas chegar até ali. Mas eles sabiam que Jonas era um profeta de Deus. E aí eles resolvem fazer alguma coisa para mover o coração de Deus. Olha só, às vezes o que a gente fala vai causar uma repercussão que a gente não imagina. E aí a conversa foi rodando na cidade, todo mundo ficou sabendo do que Jonas tinha falado, da determinação de Deus para aquela cidade. E eles queriam viver. Até que chegou no rei a informação. Olha só a proporção que chegou.
Olha a dimensão da palavra que Deus tinha liberado sobre a cidade. Olha onde chegou. Às vezes a gente faz o bem para uma pessoa e a gente não sabe onde aquilo vai chegar. Às vezes a gente libera uma palavra sobre a vida da pessoa e a gente não sabe aonde que aquilo vai chegar. A gente não sabe aonde vai alcançar. É Deus em quem determina a distância. Deus é quem determina o peso. Deus é quem determina a dimensão. Deus determina o resultado. E aí o rei, naquele momento, ficou muito temeroso. E ele temeu o Deus de Israel. E aí ele tomou a postura de decretar um jejum e de que todos deveriam se converter ao Senhor, todos deveriam orar e clamar ao Senhor, todos deveriam se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, todos deveriam se prostrar diante de Deus e somente adorá-lo. E toda a cidade adorou o Senhor, toda a cidade se arrependeu, toda a cidade se colocou diante de um Deus que é vivo e que é o único poderoso suficiente para mudar uma determinação, uma sentença, talvez um diagnóstico de morte. E aí Deus usou de misericórdia. Deixa eu falar uma coisa a respeito da misericórdia. Quando a gente comete um erro, um pecado, um delito ou um desvio, a gente depende da misericórdia do Senhor. E aí quando Deus ministra, manifesta a misericórdia dele sobre a nossa vida, o entendimento de que a misericórdia do Senhor foi lançada na nossa vida, nos livra de toda a injustiça, nos livra de todo o mal. É capaz de nos guardar. E isso deve trazer para a gente alegria de ter um Deus misericordioso. Nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias pela misericórdia dele. Imagina, depois que Nínive teve uma sentença revertida pelo Senhor, revogada a sentença de morte de Nínive, imagina a festa que não foi ao Senhor por aquela cidade. E aí, toda uma história mudou. Só que Jonas não ficou satisfeito. Porque ele conhecia a misericórdia de Deus, ele sabia que Deus era benevolente, misericordioso, amoroso. E ele sabia que Deus ia perdoar aquela cidade. E ele ficou muito irritado com aquilo. Muito irritado com aquilo. E aí Deus falou com ele. Falou, Jonas, não estou te entendendo, meu amigo. Por que você está irado? Eu trouxe uma palavra sobre a cidade. A cidade se converteu e eu perdoei. Jonas, eu perdoei você que fugiu de mim. Eu tive misericórdia de você na barriga do peixe. Você saiu da barriga do peixe intacto. Eu tive misericórdia da sua vida. Por que eu não teria misericórdia de uma cidade inteira? E eu tive mais misericórdia dessa cidade, porque são mais pessoas, são mais pecados. E Jonas não conseguiu entender e saiu da cidade. E sentou em algum lugar para poder descansar a cabeça. E Deus fez com que nascesse uma árvore sobre a cabeça de Jonas, fizesse sombra para ele descansar. E ele por um tempo dormiu, e depois Deus fez com que nascesse também um verme, que comesse aquela árvore e fizesse o sol bater na cabeça de Jonas, e Jonas novamente se irritou. E aí Jonas se irritou porque Deus matou a árvore. E aí Deus fala com ele, você está irritado porque eu matei uma árvore que não pensa, que não fala, que não adora. E você queria que eu tivesse destruído uma cidade. E a gente precisa entender que a palavra que Deus coloca na nossa boca é para salvação. Não importa o texto que ela traga,
não importa o teor que ela traga, não importa a sentença que ela traga. A palavra que Deus coloca na nossa boca é uma palavra para salvação. E quando a gente está disposto a fazer, muitas vidas podem ser mudadas. A nossa, inclusive. Quando a gente se dispõe a fazer o que Deus mandou, a nossa vida vai ser mudada. Porque aí entra uma maturidade diferente, entra um relacionamento diferente com Deus. E quando a gente se dispõe a fazer, o mais importante é que outras vidas serão mudadas. Outras vidas serão salvas. E a quantidade a gente nunca vai entender, a gente nunca vai saber, porque a gente não sabe a proporção, a gente não sabe o que Deus determinou. Então, fica a dica. Quando Deus te der uma determinação, quando Deus falar com você, glorifique ao Senhor porque Ele falou com você e siga a orientação de Deus. Porque vai ter muita vida esperando você cumprir a missão que Deus determinou. Muita gente esperando para ser salva. Muita morte esperando para ser revogada. Logo após você liberar o que Deus determinou. Então cumpra o que Deus falou com você. Não ache que é pouco importante o que Deus falou com você. Não ache que não tem valor o que Deus falou com você. Porque por uma vida, Deus fez o mar quase quebrar um navio. Por uma vida, Deus fez o mar se acalmar. Por uma vida, Deus determinou que um peixe engolisse um homem e cuspisse fora. Por uma vida, Deus está falando com você nesse momento. Por uma vida, Deus quer que você cumpra a missão dele. Ou por 120 mil vidas, que era o caso de Nínive. Não se atenha aonde vai chegar ou o que vai causar. Simplesmente fale o que Deus determinou. E aí seja feliz. Porque Deus é fiel. Deus ele vai te dar uma nova vida a partir do momento que você cumprir a missão que Ele determinou. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Aproveite esse tempo que o Senhor está te dando de ficar em casa, de estar se relacionando mais de perto com Ele, mais intimamente com Ele, de viver essa intimidade no seu quarto, de orar ao Senhor e aguardar a resposta dEle. A gente está com tempo para isso. Aproveite também esse tempo para ajudar o seu vizinho, para ajudar o seu próximo, para ser igreja de Jesus na sua casa. E quando tudo isso passar, muitas outras pessoas vão se reunir com a gente, porque conheceram um Deus através da sua vida. E por causa da representação de Deus na sua vida, eles vão querer viver o que Deus fez na tua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E através de você, Deus abençoe os seus próximos com a palavra que Ele vai liberar na tua vida. Em nome de Jesus.